menininho contava na escola para os colegas. Falei, eu não quero morrer não. Morrer deve ser a coisa mais ruim do mundo. Porque quando a gente morre, estampa a gente no caixão e joga a gente para baixo da terra. Aí o outro falou, não. E eu escutei na Canção Nova falando que quando a gente morre, se a gente está com Jesus, a gente vai para o céu. O outro falou, não vai não, rapaz. Depois de morto, como é que você vai para o céu depois de morto? Aí o menininho pensou e falou assim, alguma vez você já dormiu no sofá? Falou, já. E quando você acordou no dia seguinte, você estava no sofá? Não, eu estava na minha cama. Como é que você foi para a cama dormindo? Lá, meu pai, a minha mãe, pega eu dormindo no colo e leva do sofá e põe no quarto. Então, bobão, Jesus ensinou que quando a gente morre ali naquele sofá, naquele caixão. E enquanto a gente está dormindo, o Pai vem, pega a gente no colo e põe a gente no céu. Olha que lindo! A aparência é de que vai para baixo. Por acaso vai dormindo para o quarto? Alguém me leva. Olha que coisinha mais bonitinha. Jesus veio dizer para nós que a nossa vida está escondida no coração do Pai. Eu vou para o Pai, eu vou preparar o lugar para vocês. É igual o cara veio da cidade, foi visitar o compadre dele lá na roça. Os dois andando pelo meio do mato, compadre com a mochila nas costas, embornar. Aquela bota de borracha até que assim. Eles estão andando lá no meio do mato, de repente, escutam o rugido de um leão. Compadre, isso aí é leão. Eu falei, é leão mesmo, isso é leão. O barulho é de leão. Sentou num toco, tirou a bota, abriu a mochilinha, bornazinho, tirou um tênis, calçou, bem ajeitadinho. O compadre falou, você deve ter visto alguma propaganda sobre esse tênis? Ele falou, não, isso aí eu gostei, foi com tênis de cidade, coisinha boa, a gente andava, a gente corria. E você está achando por acaso que com esse tênis você vai correr mais do que o leão? Falou, não, eu não preciso correr mais do que o leão, eu quero correr mais do que você. Se eu correr mais que você, o leão não pega e eu fico com você. Fizeram uma pesquisa, qual é a frase que você gostaria de ouvir no dia da sua morte? Um falou, eu gostaria de ouvir, esse foi um pai de família honrado. Outro falou, eu gostaria de ouvir, esse foi o maior de todos os cantores. Outro dizer, eu gostaria de ouvir, esse homem deixou rastros de céu por onde passou. O outro falou, eu gostaria de ouvir, olha, está mexendo, está mexendo. O rapazinho estava olhando o padre fazer cerca. O padre fazendo cerca de arame, onde grampa aqui na cinta. O padre foi da boca lá. E o menino olhando. Aí o padre falou assim, você está olhando o padre? É uma pergunta boa, né? Estou olhando. Ah, você quer aprender a fazer cerca? Não? Então por que você está olhando? Eu quero ver o que o padre fala a hora que martelar o dedo. O sujeito estava passando, viu um outro embaixo do poste, passando a mão no chão, procurando alguma coisa. O que está procurando aí, rapaz? Estava procurando a minha aliança. Eu chego lá em casa sem aliança, minha mulher mata eu. Aí ele começou a ajudar a procurar, e passou a mão.
Mas não achou. Falou, você tem certeza que caiu aqui? Ele falou, não, caiu lá. Mas lá está escuro, o que adianta eu procurar lá? Que não, o vizinho foi na casa do outro, estava falar com o compadre. Chegou lá, o rapazinho atendeu, falou, seu pai, o papai está lá no chiqueiro. O senhor vai reconhecer ele que ele está de chapéu. Quer dizer, o menino não quis dizer, só deu uma reverência. Meu pai é aquele que está de chapéu, viu? Igual a mulher falando pro marido, o marido sentado no sinal pênis. Ela falou, olha pra você ver aquele casal novo lá de vizinho. Olha o marido como ele é delicado, ele beija a mulher, ele abraça, ó. O que você não faz igual? Mulher, eu nem conheço aquela mulher, como é que eu vou lá beijar ela? Onde você viu isso? Depois da briga, você foi a cobrir mesmo. Eu não sei como é que vocês que vivem com quem fede não avisa. Avisa a pessoa, mas você está fedendo. Ah, louco! Tem gente que o subaco da pessoa é uma coisa medonha. O bafo da pessoa é medonho. O pé da pessoa é medonho. Ela é inteirinha. Você é Léo de Leonardo, não? Não, Léo de Léo. É Léo, só Léo. É, já é muito, não? É Léo. É ótimo. Então, Leonardo, não tem nada a ver. Agora, você notou, já falaram que você parece muito com Lulu Santos, né? Ou não? Já falaram. Mas quando vi o Lulu Santos uma vez, achei que eu tô melhor que ele. Mas muita gente já falou. Talvez pela cor do cabelo. Não, o nariz também, a boca, parece bastante. Você é da onde, mano? Eu nasci num lugar que não tem no mapa nem do município. Chama-se Biguá. Em que estado? Minas Gerais. Bem longe de Nanuque. Bem longe de Nanuque e de... Extremo sul de Minas. Aqui na divisa com São Paulo. Biguá. Biguá. Conhece, Miltinho? Conheço, já passei por lá muito. Aí. Para ir para São Lourenço, que eu sou de São Lourenço. Eu também. É bem Cristina. Cristina. É o Miltinho. Barra Grande. Conhece o estado de Minas como ele conhece a palma da minha mão. Ou seja, mais ou menos. Porque com 800 e tantos municípios. Ô, Padre Léo, você cuida de dependentes de drogas, cuida de jovens com problemas de drogas. E você, qual é a familiaridade que você tem com qualquer tipo de droga para tratar com tanta veemência esse problema? Quando eu era jovem, eu fui dependente. Naquela época, a gente usava maconha, chá de lírio e outras drogas como uma rebeldia ao governo. Como a gente achava que aquilo fosse uma forma de ir contra o sistema. Então usava as camisas do Che Guevara, cabelo comprido, né? Os embonazinhos atravessados na cintura, que era uma marca nossa. Então eu fui usuário. E muito fumo? Muito. A gente fumava. Maconha naquela época a gente fumava demais. Até porque era uma droga, falando do ponto de vista da droga, da qualidade da droga, uma droga boa. Muito diferente de hoje. Então eu fui usuário. Mas peraí, você querer te interromper, e já te interrompendo. Boa em que sentido? Já que você vou dar um exemplo. O Jesus está entre o bom ladrão e o mau ladrão. O bom ladrão, na realidade, como era bom, era o mau ladrão. Exatamente. O mau ladrão, profissionalmente, era o bom ladrão. Que foi Eu até deu o para final. entender? Sim. Bom, então você disse, a maconha era boa. Boa porque era mais forte, boa porque era o quê? Menos mistura, era mais pura, era mais natural. Ela tinha 3% de THC. Hoje, para você ter uma ideia, skunk, por exemplo, que é um tipo de droga, não a banda que é muito boa, tem 33% de THC. Você nunca experimentou skunk? Não, skunk foi só a banda. A banda sim. A banda sim. As músicas Cocaína, muito experimentou boas. cocaína também? Olha, eu cheguei a experimentar cocaína para conhecer, porque cocaína era droga de rico. Pobre não usava cocaína. Né? Imagina, com que você comprava 1 quilo de maconha, comprava-se um pouquinho de cocaína. E a cocaína dava muito medo na gente. Porque como ela é uma droga que deixa a pessoa muito agitada interiormente, aquilo que a gente ouvia falar da cocaína
deixava você com medo. É o talco do diabo. Exatamente. É. Enquanto a maconha deixava você muito bem. Eu fumava maconha e ia pra missa. Mas não para celebrar. Mas tem uma coisa muito interessante. Você não era padre ainda. Não. Mas você sabe, você não sabe, mas... Eu vou saber agora. Vai ficar sabendo. O grande marco que a hora que eu decidi ficar padre, eu estava completamente chapado. Olha que coisa Foi incrível. uma graça de Deus. Lá eu vi o dedo de Deus. Porque ia ter um show do hoje ministro Gilberto Gil. Ia ter um show do Gil e o jornal que eu ajudava pediu pra gente fazer a cobertura. Então, como ganhamos o ingresso de graça, vamos preparar antes o estoque de maconha para fumar. Então, eu levei... Era estoque, a gente fumava 8, 10 cigarros. Então, eu e o amigo fazendo, me esgalhando a droga aqui e já fumando. E quando fomos fazer o último cigarro, eu pedi a ele que segurasse o papelzinho. E aquele resto que ficou aqui no papel, eu peguei e fui fazer isso aqui para aproveitar até o final o pozinho. Quando eu estava fazendo esse movimento no papel com o restinho da maconha, como eu já estava sob efeito da droga, eu me vi vestido de franciscano, passando a mão... Droga forte essa, né? Passando a mão na patena, purificando a hóstia consagrada. Naquela hora, você veja, eu já chapado, eu comecei a rir e a chorar. Foi misturando choro e riso. E ele falava pra mim, pelo amor de Deus, cara, cala essa boca, se meu pai escuta, você vai vir aqui, o que é? Mas eu não conseguia. Isso era antes de ir pro show. Antes de ir pro show. E aí, fomos pro show. Fomos pro show, não teve show. Deu um problema lá, o show foi transferido pro dia seguinte. E aí começou aquela baderna lá dentro, João. Me deu um desespero, porque eu já tinha fumado não sei quantos cigarros. Eu levantei, saí do Tigrão, lá em Itajubá, fui para casa da minha ex e falei para ela, eu vou ser padre. Era o que, sua namorada? Era namorada. Mas, quer dizer, viviam já maritalmente? Não, naquela época não. Eu já disse alguma vez que eu nasci na época errada. Mas nem transar, nunca transou? Transou, claro. Com ela nunca transei. Sim, tudo bem, mas não é que você foi pro sacerdócio virgem. Você já tinha todas as experiências. Eu queria ter ido. Também. Outro dia eu fui entrevistar um bispo, ele com 70 e tantos anos, falou, sou virgem até hoje. Achei lindo e maravilhoso. Mas ele deve ter preferido a sua experiência. Você não sabe a história do rabino falando com o padre? E o padre, numa viagem de trem, o padre comendo com o maior gosto um sanduíche de pernil, Aí ofereceu pro rabino. Sacanagem. Rabino, não quer um pouquinho de sanduíche de pernil? Aí ele falou, não, obrigado, não quero. Não sabe o que está perdendo. É tão gostoso. E comendo. Passou um tempinho, o rabino perguntou para ele, padre, antes de ser padre, alguma vez teve experiência sexual? Eu falei, bom, tive, sim, claro, algumas. Não é muito melhor do que sanduíche de pernil? Então não sei se o bispo estava arrependido ou não. Estava não, está muito alegre, muito equilibrado. Mas vamos voltar então para a maconha, para o fumo. Exato, aí ela falou, nossa, mas você está com um olho tão estranho. Ela não sabia que eu estava Fumado. Chapado. Chapadão mesmo. Estava chapado. E veja, João, foi aquela decisão, a única hora que eu me lembro até hoje, de que de fato, a partir dali, em nenhum segundo mais da minha vida, eu voltei atrás. Olha que lindo isso. Passado algum tempo, isso foi, não me lembro, julho. Passado algum tempo, eu sofri um acidente na mão e encostei da fábrica, eu trabalhava numa fábrica de armas. Mudei pouco. Para mineiro não mudei nada. Né? E aí? Para mineiro eu saí da fábrica de armas e fui trabalhar com as armas, salvar as armas. Né? Das armas para as armas. Para as armas.
Aí, como eu estava encostado do serviço, eu conversei com uma pessoa amiga, encaminhei para o seminário, fui para o seminário. O dia que eu fui para o seminário, eu disse o dia e a hora que seria a minha ordenação sacerdotal, daí 9 anos. E errei por 1 hora por culpa do horário de verão, porque naquela época que eu decidi não tinha horário de verão. Senão eu teria acertado até na hora. O susto da sua namorada quando você disse, eu vou ser padre. Aí ela falou bem alto assim, mãe! A mãe dela estava na cozinha. O que foi? O Léo disse que vai ser padre. Bem, então que seja um bom padre. Aí ela se pôs a chorar. A gente se dava muito bem. E hoje em dia vocês ainda... Sim, grandes amigos até hoje. Ela, o marido, me visitava, não tem muito tempo. Que idade, Padre Léo, você tinha quando aconteceu isso? 21 para 22 anos. E quando é que você começou a usar maconha desse jeito? Com 18? Não, com 12 para 13. Com 12... Eu morava no Biguá. Aí vim para Itajubá estudar. Você imagina, veio um rapazinho bobo da roça. Vem estudar na cidade. Eu fumava cigarro comum, porque minha avó, eu passei a morar com ela. A minha avó era interessante, ela fumava, mas ela tinha nojo de pegar no fósforo. Então, ou ela acendia o cigarro dela no fogão de lenha, ou pedia pra gente acender para ela. Pra gente acender, acabamos aprendendo a fumar assim. Então eu fumava, junto com a minha avó, junto com o meu avô. Aquilo era natural. Normal. Quer dizer, vem um bobinho desse, que já fuma cigarro comum, logo apareceu um amigo, eu não me lembro nem como. Então, com 12, 13 anos, eu já comecei. Nesse período, até os 21 para 22, teve épocas que foi mais intenso, tinha época que fumava bem menos. Mas sempre fumando? E sempre sob controle. Eu nunca saí, hoje eu tenho certeza... Você quando estava, nessa vez, chapado... Mas sabendo o que estava fazendo. Sabendo que... Mas eu te interrompi, você ia dizendo o quê? Sempre sob controle, a não ser... Não, eu digo, teve momentos em que eu fumei mais, momentos que fumei menos, fiquei algum tempo sem fumar, né? Mas usava álcool. E chás? Que tipo de chá? Cogumelo, o que mais? Na roça a gente fazia chá de tudo. Fazia chá de bosta de vaca. E dava resultado? Não dava. Você sabe que o efeito também é psicológico. Do chá de bosta de vaca deve ficar uma merda, no fundo. Fica uma merda. Sequinho, não é ruim não. Não é ruim não? Não. E que mais, além desse... O cogumelo do campo, chá de lírio, chá de fita. É isso que eu queria que você falasse. Como é que é esse negócio? Que fita? Chá de que fita? Como é que é isso? Aqui eu vou dar uma receita para vocês não, mas... Isso aí já é coisa ultrapassada. Essas fitas, hoje não existe mais, né? Fita cassete. Fita de... Fita cassete. Fita cassete, de tocar em gravadorzinho. Você abria o gravador, a fita lá, tirava um pedação daquilo, fervia e bebia. E dava que... ficava louco. Mas dava que tipo de loucura? Tipo uma maconha? Uma mistura de... Uma mistura de maconha com álcool junto. Quer dizer que você pegar uma fita VHS, por exemplo, é um ácido. Eu não cheguei a usar. Se a fita de áudio dá... Isso é uma loucura. Mas isso acaba com a saúde, velho. Isso é soda pura. Evidente que acaba com a saúde, isso é um absurdo. Você vê o que eu estou falando? Não, falando, porque hoje em dia não tem mais, essa fita nem existe mais, né, praticamente, e ninguém é louco de fazer isso. Tomara. Chá de fita. Chá de fita. Que coisa de louco. E fica completamente doido. Até, veja, hoje talvez um dependente, se fosse usar isso, o efeito para ele seria muito pequeno. Depende se é uma fita de 120 minutos, se é uma fita de 700. A quantidade. Porque como ele está acostumado com drogas muito pesadas, e a droga hoje é muito suja. O pior da droga hoje não é nem o efeito da droga, é a sujeira da droga. O que se mistura hoje na maconha, o que se mistura na cocaína e por aí afora é um absurdo. Bom, fui para o seminário. Como religioso no seminário,
eu já atendi alguns jovens, fazendo pastoral. Logo que fui para Brusque, eu tinha 2 anos de seminário, atendi um caso muito grave de um rapaz que foi expulso do tiro de guerra por ser pego com droga. E aí, como eu atendi, logo veio a família de outro. E assim, os primeiros anos da minha formação, eu fui fazendo um trabalho de atendimento. Depois fiquei padre, voltei para Brusque, e aí eu fui ser diretor de um colégio. E aí eu comecei a ficar agoniado, porque vinha lá um jovem drogado, vinha uma menina de rua, uma prostituída, um travesti, pedia minha ajuda. Eu conversava, ouvia, rezava, mas depois eu ia embora para minha casa. E aí eu ficava de noite pensando, aonde será que está esse povo? Então eu comecei a levantar de madrugada, pegar o meu carro. Agora você imagina o escândalo. Um padre jovem. Eu tinha 2 anos de padre. O meu carro está bem grande, escrito no vidro de trás, Jesus. Então, todo mundo conhecia o meu carro, cidade pequena. E 2, 3 horas da manhã eu saía. Saía e ia. Aonde eles estavam, levava, buscava. Aí, o meu amigo está lá não sei aonde, eu estou com um amigo não sei aonde, vamos para a zona buscar. Então eu levava, aonde precisasse levar, eu levava. Mas ficava naquela angústia. Porque eu tinha a minha casa e eles. Aí o que eu fiz? Comecei a levar para a minha casa. Dormia lá em casa. Chegaram a dormir quantos lá? 8, 10, 15. Olha. Teve um travesti que dormiu na minha cama. Não foi comigo, não. Foi na cama. Na cama, aí, na cama. Eu fui pro sofá. Mas se alguém precisasse dormir com ele, dormiria. Claro. Tranquila, dormir com qualquer um. Dormir não é o problema. Não, olha, eu acho o seu depoimento dos mais comoventes que eu já ouvi aqui e dos mais firmes. Onde é que você faz o seu trabalho hoje em dia? Esse trabalho de recuperação de drogados, enfim, de toda essa ligação com jovens que têm problemas, ou até não jovens, né? Se alguém procurar você, que não seja... Hoje nós temos a Casa Mãe, lá em São João Batista, Santa Catarina, onde eu moro, onde nós acolhemos 120 pessoas, das quais 30 e poucas crianças, e jovens, deve ter uns 60, os adultos, homens, mulheres, crianças, enfim. Temos uma casa em Curitiba, outra casa em Guarapuava, outra casa em Castro, outra casa em Foz do Iguaçu, essas 4 no Paraná, e uma em Lorena, aqui no estado de São Paulo. Inclusive tem filhas minhas aí de Lorena presente na comunidade, também uns amigos, benfeitores. A nossa sede é... 10 pessoas, a Tereza, os 310, porque eu fui casado, trouxe 10. Essa é a minha grande... 10. Aliás, muito obrigado a você é benfeitor de Betânia, hein? Eu sou benfeitor? Sim, senhor. É? Porque ela é uma das grandes benfeitoras de Betânia. Fico feliz. Sim, eu também agradeço muito. Padre Léo, o problema do humor na Bíblia, que parece que você gosta de usar esse senso de humor nos seus sermões, etc. Eu acho também que tem muito humor em várias passagens e em certas, o que eu chamo de rubrica da Bíblia, né? Sim. Que indica que há um senso de humor. Primeiro, no Velho Testamento, o humor judaico, estava aqui o Juca Chaves, grande representante disso, mas também no Novo Testamento. Acho Sem que dúvida. Né? Eu queria que você desse um exemplo. A Bíblia é um livro de humor. O senso de humor de Deus me impressiona. Porque, por exemplo, quando ele vai escolher um casal para ser pai do seu povo, ele escolhe Abraão e Sara, que tinham 90 anos e ela já era estéril quando nova. Por que Deus não escolheu um casal de jovens que iria, inclusive, cumprir a ordem dele até sem ele mandar? Não é? Por exemplo, quando Deus chama o maior de todos os seus profetas, o homem que ia ensinar a sua lei para o povo, ele chama Moisés, que era gago. Eu não sabia que Moisés Sim, era. senhor. Era? A Bíblia diz 3 vezes que Moisés era gago. Isso não é erro de tradução, não. Não, 3 vezes. Não pode ser. Não botaram ele com chifre? Tanto é igual o cara que foi condenado por matar a sogra. E o delegado falou, escuta, mas o senhor quer me explicar como é que aconteceu? Ele disse, olha, eu estava na cozinha preparando a refeição e eu estava com a faca na mão. A velha veio feito louca e pulou em cima da faca. As 7 vezes.
Então, será que ia acontecer esse erro também na Bíblia 3 vezes? Não, mas o negócio do chifre, que na realidade é erro de tradução, era halos, né? Que ele desceu. Sim. Né? Ah, bom, aí sim. Aí, Né? mas aí hoje você pega uma tradução moderna da você Bíblia. já sabe, continua a lá, exegese. Não, é legal. Tanto que ele falou para Deus, chama outro. Eu não, né? Tanto que o irmão dele Já chama outro. outro. Eu não. Aí Deus falou, mas aí o senso de humor dessa passagem, isso é Êxodo 3 e 4, é espetacular. Porque aí Deus fala para ele assim, Moisés, quem foi que fez o mundo falar? Quem foi que fez os cegos enxergar? O Senhor, Então, o seu irmão fala por você. E ele continuou gago. Tanto que o nome do irmão aparece Araão, por causa da gagueira. Araão. Impressionante. O senso de humor de Deus. Só para completar essa passagem de Moisés, quando você fez Deus falando com Moisés, Deus também deu uma gaguejada. Ah, e riu. Deus vive rindo. A Bíblia diz Vou isso. para outra passagem. Por exemplo, destruição de Sodoma e Gomorra. Por que Sodoma foi destruído segundo a Bíblia? Por Sodomia. Sodomia. Sexo errado. É. Muito bem. Deus salvou Lote. Lote e as suas 2 filhas. E eles foram para a montanha. E a mulher também, né? A mulher olhou para trás. Olhou para trás. Deu uma de besta, É. morreu. Por isso que não deve olhar para trás. Aí quando chegou lá, como a mulher virou sal, o Lote se uniu às suas 2 filhas. Ué, quer sodomia maior? Não é? É um absurdo. Acabou ali na cidade. Quer dizer, então ele tinha uma certa implicância com aquelas cidades, ou não? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Não, veja, Deus gosta de brincar. Jesus, por exemplo, ele se manteve muito fiel ao Pai, no senso de humor. Por exemplo? Por exemplo, as perguntas tolerância zero de Jesus. Para mim são perguntas excepcionais. Porque você imagina, Jesus está atravessando Jericó. Um cego berrando lá, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus, filho de Davi. O povo manda ele calar a boca e ele não cala. Aí Jesus fala, traz o cego. Aí traz o cego, a hora que o cego chega na frente dele, Jesus vira e fala, que queres? Senhor, eu queria um labrador para puxar eu. Uma bengala. Queria que o senhor me arrumasse uma aula para estudar braille. Ora, não parece óbvio? O paralítico... Que queres? 38 anos o sujeito lá na beira da piscina. Aí Jesus chega lá, começa a conversar. Né? Que desejas? O paralítico. Senhor, eu queria uma cama com um colchão d'água, uma cadeira de roda com... Ora, não é? Parece óbvio. Por exemplo, quando Lázaro morre, diz que Jesus não foi, levou 4 dias para chegar lá. Aí quando chegou lá, chorou, etc. Jesus vira e fala para Marta, onde o pusestes? Nós vamos pôr o morto, senhor, com 4 dias. Está sentado no sofá lá esperando o senhor chegar, não sai de lá. Puseram numa geladeira. Não é? Mas tem uma fantástica ainda. Ai, que maravilha. Quando vão prender Jesus no Getsemane. Essa é espetacular. Mel Gibson retratou um pedaço. Só que ele não fez... Mel Gibson é muito sério, então ele não colocou esse outro lado. Foi uma pena. Perdeu, o filme ficou muito triste. Foi uma pena. Porque você veja bem, a paixão de Cristo demorou 18 horas no máximo. A ressurreição de Jesus já tem 2000 anos. E nós vamos ficar presos só nas 18 horas? Isso aí é uma indelicadeza com o Evangelho. Você. Concordo. O Evangelho é muito mais humor e alegria. Quando vieram prender Jesus e o Judas e aquele exército todo e com aquelas tochas, quando eles chegam, Jesus olha para eles e fala, a quem procurais? Posso ser útil? Posso ajudar alguma coisa? Não é? Assim, estava lá por causa dele. Ou, por exemplo, quando a grande multidão, Lucas 8, a grande multidão que acotovelava e pichotava em Jesus, de repente uma mulher tocou em Jesus. Ele vira e fala, quem foi que me tocou? O Pedro, inclusive, perdeu esse estribeiro com ele. Falou, senhor, por favor. A
A multidão te cumprindo, te aperte de tudo quanto é lado. E o senhor perguntar quem foi que me tocou? Você tá pensando na artista da Globo? Aí que Jesus... Não estou perguntando quem deu um esbarrão em mim, Pedro. Estou perguntando quem foi que me tocou. Então, esse senso de humor, essa capacidade de ir por um caminho e fazer uma conclusão final diferente. Porque o grande segredo do humor, a meu ver, é isso. E o humor é muito importante porque só quem é sério tem bom senso de humor. Só quem leva a vida a sério. E só leva a vida a sério quem tem um bom senso de humor. Porque faz você não se sentir tão importante. Faz você enxergar por um outro ângulo. O grande segredo do humor é o final. Você vai por um caminho, conduz as pessoas naquele caminho, todo mundo entra naquele caminho, e chega lá, você faz um desfecho inesperado. Né? Porque por que se brinca tanto com português? Eu, por exemplo, quando estou em Portugal, eu nunca falo de português. Eu falo dos húngaros, dos búlgaros, coincidentemente eles chamam Joaquim, Manuel, etc. E o pessoal lá gosta muito disso também, dessa brincadeira. Né? Então, o final é interessante. É evidente, o desfecho. O desfecho. Mas, por exemplo, a passagem do olhar, antes do olhar os lírios do campo, aquilo é provocado porque some uma túnica de Pedro, alguma coisa, como é que é isso? Uma queixa qualquer Não, em relação a Jesus? Como é? Não há fato, não. Aquilo está dentro do contexto do Sermão da Montanha. Que começa... Não é provocado por nenhum fato? Não. Então, porque na verdade aquilo foi... O Sermão da Montanha não quer dizer que Jesus sentou lá ou trepou lá naquela montanha e falou aquilo tudo. Mas o negócio do... Olha, eles não têm isso, não têm aquilo, mas nem Salomão em toda a sua riqueza tem... É a analogia que ele fez. É. Por quê? Porque Jesus foi um grande criador de link do céu. Por onde ele passou, ele criou o link do céu. E o que é espetacular em Jesus é que ele fala a partir de coisas muito simples. Por isso também eles gravaram a maior parte das coisas que ele falou. Porque eles passavam por ali sempre. O que Jesus estava ensinando é a pessoa entrar nessa sintonia consigo mesmo, com Deus, com a natureza, com as pessoas. Com a comida, né? Com a comida. Era sempre em banquete, Sim. sempre... A mesa aparece em mais de 200 passagens na Bíblia. A mesa como um lugar teológico. Aliás, isso, você tem... Claro, você é cristão e conhece bem a pedagogia de Jesus. Mas isso que você faz aqui, por exemplo, é profundamente teológico. A sua mesa, a caneca do seu convidado igual à sua, essa proximidade. Por exemplo, você de vez em quando se aproxima da pessoa e toca na pessoa. Alex, traz a minha túnica vermelha, por favor. Esse é o dado de Jesus. Jesus não tinha medo. Numa época em que o pregador tinha que ficar longe. Não havia a coisa tátil, né? O toque. E Jesus tocava e deixava tocar. Tocava porque dizia o seguinte: se tocasse no impuro, ficava impuro. Jesus fez uma lógica contrária. Não, vamos ser puro. E o puro tocando no impuro, vai ficar puro ou impuro. Reverter essa situação, essa proximidade, por exemplo, isso é muito importante. Você não acha, Padre Léo, que às vezes, voltando à rubrica, né, do Novo Testamento, que às vezes as encenações que são feitas são totalmente o oposto do que está indicado? Falando do Sermão da Montanha, me parece que é uma coisa que foi dita assim num papo, né? Exatamente. No entanto, cada vez que a gente vê montado é sempre uma coisa bem aventurada, uma coisa grandiloquente. O tom de voz. E está escrito, ele falava não como os escribas, exatamente, mas como alguém que tem autoridade. Então, mas essa autoridade não grita, né? Exatamente. Aliás, você só grita quando você está longe. Fisicamente longe. Ô, fulano, pega lá. Daí você tem que gritar. Ou quando o coração está longe. Por exemplo, nós dois começássemos a brigar, vão me levar a voz. Por quê? Porque o nosso coração vai ficando longe. E também, então, outra passagem que eu acho sensacional nisso, é o negócio do atira a primeira pedra. Aquilo é espetacular. Ele está quase agachado ali, mexendo. Não está agachado. Para ficar entre. Eu não estou discutindo, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E quase que a mãe dele sapeca uma pedrada na moça. E ela fala, só não vale. Outras passagens que tem muitas passagens assim, em que você vê que as pessoas se recusam a isso que você está falando e isso que está fazendo. Há uma proximidade com Jesus, né? E fica uma coisa tão hierática, né? Fica uma coisa... Na própria igreja, né? Tem muitos padres que você falar o que você fala ficam chocados, né?
Porque reveste-se o sagrado de uma sacralidade que o sagrado em Jesus não tem. Ora, o cristianismo é a religião, veja, as demais religiões ensinam como o ser humano faz, o que fazer, que degrau subir para chegar no céu. Todas as outras religiões, eu lecionei cultura religiosa. O cristianismo é o contrário, é o céu que chegou aqui. O verbo de Deus se fez carne, Jesus se fez gente, com carne, com osso, chorou, sorriu, comeu, assim, teve fome, dormiu, né? Então é o contrário, é a humanização de Deus. E eu não entendo, porque a igreja acredita nisso. Quando o padre bota um pouquinho de água no vinho, em todas as missas dos padres, ele pede para que possamos participar da divindade de vosso Filho, que se dignou a assumir a nossa humanidade. A igreja acredita que nós temos uma natureza divina. E não é um panteísmo, não. Vai muito além do panteísmo. Que nós, de fato, por graça desse Deus, Deus não nos criou como adversários. O ser humano é a imagem e semelhança de Deus. O ser humano é parceiro de Deus. Eu vejo, Joa, os meus filhos, que é assim que são tratados os que moram conosco. Eu vejo meus filhos. Eles chegam em Betânia, quantos deles? Chega aquele rosto deformado, fedendo, sem dente. A droga, o álcool aniquilam a pessoa. E aí, quando começa a viver conosco, a gente vai atrás de dentista, para colocar dente na pessoa, uma alimentação correta, um ambiente saudável que nós vivemos. 2, 3 meses depois, há um processo de restauração, o rosto da pessoa é outro. Se nós, eu, por exemplo, que adotei esse menino, essa menina há 4 meses, há 1 ano, ou alguns que já estão há muito mais tempo comigo, se eu fico feliz, imagine então Deus, quando vê uma pessoa se restaurando, sendo gente. É para isso que nós nascemos. Jesus, por que muita gente fica preocupada? O que Jesus fez dos 12 aos 30 anos? Aí ele viveu, que é coisa mais fabulosa que isso. Saboreou. Aliás, eu tenho um livro, eu trouxe aí para você alguns dos meus livros. Um deles é saborear a vida. Traz aqui, Alex. Ensinar. O Padre Léo trouxe. Ok. Olha só. Edição... Ser Loyola. Loyola. Edição de Loyola. Corações Curados. Aqui... O que quer dizer SCJ? Sagrado Coração de Jesus. Ok. A cura do ressentimento. Ótimo. Esse livro é baseado numa historinha. Qual deles? Esse aqui? Esse aí. Aliás, todos eles têm uma opção de história. Mas esse é uma história que o sujeito que achou a lâmpada do gênio lá, e o gênio mandou ele fazer um pedido, mas ele tinha que... O que ele pedisse para ele tinha que... O gênio teria que dar em dobro ao pior inimigo. E aí ele pede para furar um olho dele. Então eu ensino que o que fez, a história é longa. Não, fura que aí fura 2 dele. Eu conheço uma versão da sogra. Aí é pior ainda, fala, me deixa meio morto. Porque tudo que eu devo a você, eu tenho que dar para sua sogra. Me deixa meio morto. Meio morto. Experienciar milagres. Rastros de Deus, bonito. Essa é uma história interessante de um rapaz, um jovem. Isso aí eu comecei a escrever, eu estava completamente chapado. Esse aqui? Esse aí, eu comecei a escrever com 14 anos esse livro. Então, é uma viagem, quem vai ler hoje vai entender bem. É uma viagem imaginária de um jovem dentro de um disco voador. Naquela época era o sucesso do disco voador, né? E dentro do disco voador ele encontra com Jesus Cristo. E aí eles têm todo o diálogo, a conversa dele. Quando ele volta do disco, então ele decide ir embora e fazer uma experiência nova. Famílias Restauradas. Graças a Deus foi lançado pela Edições Canção Nova. Foi lançado na sexta-feira, na segunda-feira estava na 3ª edição. Parabéns. Graças a Deus. E aqui o que eu estava falando, saborear a vida. Isso é um livro que eu escrevi no avião. Como sou obrigado a viajar muito, então eu fui aproveitando. E aí, todos os meus livros, eu vou fazendo citações bíblicas. Como eu escrevi no avião, para não perder tempo, na hora eu não queria olhar na Bíblia. Eu fui deixando sem citação.
Depois eu percebi que não devia colocar citação nenhuma. Deveria reescrever aquelas passagens para ser uma obra que qualquer pessoa pudesse ler. E não só alguém que tivesse acesso à Bíblia, etc. E graças a Deus já está na 5ª, 6ª edição. Padre Léo, sua bênção. Deus abençoe muito você, João. Muito obrigado. Parabéns. E parece que tem um presente que você trouxe. O que é que tem aí, Alex? Deixa eu ver. Foi Isso é a Betânia de ver. Lorena. Cadê? Com a Tereza. Fizeram especialmente para você. Deve ser especialmente, estou vendo pelo tamanho. Maravilha. Você, como é grande também por fora. Obrigado. Aí, ó. Obrigado. A Betânia, e atrás tem o símbolo da comunidade, que é Está aqui. esse rosto Lindo. indefinido. E aqui não passaram ferro sobre as estampas, claro. É o preço que está vendo. Não, imagina. Se fosse eu não mostrava, né? Ora. Olha que maravilha. Beleza. Alex, guarda para mim, por favor. Obrigado. Olha, sua participação não tem palavras para dizer. E parabéns pelo seu, vou falar uma coisa que parece um absurdo, pelo seu conhecimento da Bíblia e do Velho Testamento, que geralmente só não é só, mas geralmente os pastores protestantes é que conhecem mais do Velho Testamento do que os padres católicos, né? Quer dizer, Eu gosto muito do Velho e do Novo. Parabéns, muito obrigado pela sua participação, Padre Léo. Daqui a pouco a gente volta. Há muitos anos atrás eu tive uma visão no encontro, já falei isso em vários lugares, que me impressionou muito, porque o tema do encontro era um curso de teologia, se não me engano, que eu estava dando. E o tema era a Igreja Viva de Deus Pai. A igreja como dom, a igreja como obra do Espírito Santo, a igreja como um desejo de Jesus, que afundou sobre a fé de Pedro. A verdadeira igreja. E Deus me deu uma visão. Eu vi uma cachoeira, a cachoeira mais linda que eu já vi na minha vida. E o Senhor me mostrou uma cachoeira imensa que descia com aquelas águas de longe, aquilo branco, bonito. E o Senhor me mostrou a cachoeira e me mostrou 3 grupos de pessoas. O primeiro grupo de pessoas estava lá longe da cachoeira, bem longe. Aquela água caindo, espirrando água, e eles lá, seco. Aquele grupo, um grupo imenso, seco. O segundo grupo de pessoas estava na beira da cachoeira, sentado na grama, numa pedra, mas eles estavam molhados, porque a cachoeira, quando ela bate no chão, ela respinga. Então eles não estavam na cachoeira, mas eles estavam molhados. E o terceiro grupo estava nadando dentro daquele lago, naquela cachoeira. Nadando. E o Deus disse assim: quem são, Senhor? E ele disse: aqueles que estão longe são os ateus. 2/4 da humanidade completamente ateu. Hoje já se fala em 3/5 da humanidade ateu. Não acredita em Deus. Nem no Deus dos cristãos, nem no Deus dos muçulmanos, nem no Deus dos judeus, que é o mesmo dos cristãos. O nosso é Jesus também. Então aquele lá são as pessoas que vivem sem Deus, as pessoas que ignoraram Deus da sua vida, vivem como se Deus não existisse. A cachoeira está aqui, mas eles estão lá longe, estão com sede, estão sujos, mas estão longe da cachoeira. Senhor, e quem são aqueles que estão na beira da cachoeira? Aqueles são os que, embora não pertençam à minha igreja, formalmente a minha igreja, pertencem a igrejas que estão ligadas a mim. Muitas igrejas que não foram fundadas por Jesus. Nós conhecemos o nome dos fundadores. Foi fundado pelo bispo fulano, foi fundado pelo pastor cicrano. São igrejas cristãs. São igrejas que acreditam em Jesus. Aqui no Brasil nós temos muitas. Assembleia de Deus, Presbiteriana, Universal do Reino de Deus, muitas igrejas.
que não têm essa comunhão plena na nossa fé, mas que estão na beira dessa grande cachoeira e estão encharcados, porque respinga água neles. E por isso há muitas curas e muitos milagres. Eles estão completamente molhados. E aí, já sabendo a resposta, mas meio petulante, eu perguntei para Deus: e os que estão lá dentro? A gente gosta de ouvir elogio. Jesus disse: a minha igreja. E eu fiquei assim feliz que nem vocês. Que alegria no meu coração. Eu não era padre ainda. Eu estava no segundo, terceiro ano de teologia. Que alegria para mim, que reforço para mim, saber que eu pertenço àquela igreja que Jesus fundou. Mas aí Jesus me aprontou uma. Ele me fez chegar bem perto da cachoeira. E eu fui chegando com medo. E ele me mostrou nós lá dentro da cachoeira. E eu fui vendo todo mundo que eu conhecia, que eu sabia que era católico. E eu fiquei feliz. E por um momento, o Senhor me deu uma graça de parar a água da cachoeira. Porque a água, quando está mexendo, fica borbulhando. E um lago, quando está com a água mexida, você não vê o que está lá dentro direito. E quando parou aquela água que eu vi, nós católicos, eu fiquei muito triste. Porque todos estávamos vestidos com uma roupa plástica, transparente do pé na cabeça. Era um uniforme plástico, como se fosse uma roupa de astronauta. Estava dentro da cachoeira, sentia a água bater, via a água bater, mas saía de lá, tirava o plástico, estava completamente seco. E aquilo me doeu profundamente no coração, porque esta, infelizmente, para mim, continua sendo uma visão muito atual da nossa igreja. Nós estamos dentro da cachoeira, mas estamos impermeabilizados, plastificados pelo pecado. Ô pai, o senhor pensou no que o homem falou, pai? Pensei, filho, pensei o dia inteiro. Pai, e
se for avó, pai? Ó, meu filho, a gente pede a Deus que não seja. Mas, possível ela vai na igreja. Depois Jesus Cristo viveu faz 2000 anos, quer dizer, ela é a mais próxima dele. Eu vou tratar melhor essa velha. Ah, vou fazer um esforço, mas vou. Dia seguinte ele acordou cedo, fez café, pegou a bandeja, xícara de café com leite, bateu na porta do quarto. Quem é? Aquela voz assim de manhã. É eu, minha sogra. Entra! Um dia eu vim trazer um gole de café com leite para a senhora. Para mim? Bebe um gole primeiro. Aí bebeu. Aquela senhora começou a melhorar. Sendo bem tratada, trata bem. Foi melhorando. Mas podia ser o pai. É mesmo, né? Nós precisamos tratar melhor o pai. Coitado do pai. O pai não é ruim. É verdade, né? Isso é verdade, o pai sempre foi tão bom. Depois de uns tempos para cá, o pai começou a beber. Por que será? Vai ver que culpa nossa também. Isso é mesmo. Eu nem sei quanto tempo faz que eu não dou um beijo no pai. Eu acho que eu nunca beijei ele. Nossa, eu acho que nunca falei para o papai: papai, eu te amo. Eu nunca agradeci o papai: obrigado pelo tudo que o senhor faz para nós. Meu Deus, como a gente está sendo ingrato. A mulher falou: é verdade, eu também. A gente vai ficando preocupado com as coisas, essas doenças. Eu preciso tratar melhor ele. Eu gosto tanto do franguinho assado. Faz tanto tempo que eu não faço. Coitado, vai ver que é por isso que ele fica para os botecos. Porque chega em casa que ninguém trata bem dele, começaram a tratar melhor o pai. E a pessoa sendo bem tratada, trata bem. Mas podia ser a mãe. Isso é verdade, né? Coitada da mamãe. Mamãe trabalha feito uma condenada. A gente só reclama da mãe. Acho que eu nunca agradeci a mãe. Obrigado, mãe, pela comida. Obrigado pela minha roupa. Tudo arrumadinho. Meu, chega sábado, nós sai tudo, a mãe fica sozinha. Quantas vezes eu cheguei, a mãe estava com os olhos cheios de lágrimas. Oh, mãe, quanto tempo que eu não falo assim: mãe, eu te amo, mãe. Obrigado, mãe. Obrigado, mãe. Isso é verdade. Eu estou tratando sua mãe também. Para ver que é por isso que ela precisa desse tanto de remédio. Ô pai, quanto tempo que o senhor não dá um abraço apertado na mãe? É verdade, viu? É, mas se ela for Jesus, começaram a tratar melhor a mãe. E o menino? Por que será que ele se droga? Marido e a mulher conversando. A mulher falou: sabe que eu escutei uma palestra do professor Felipe Aquino? E ele falou na televisão: os defeitos dos filhos são filhos dos defeitos dos pais. Então, o problema do rapazinho aí vai ver que é. Eu nunca dei maconha para fumar. É, mas quantas vezes você saiu com ele? Você, como pai, pôs a mão no ombro dele, perguntou para ele se está tudo bem? É, não, também. Também você quer tudo de mim? Tudo? Não, estou perguntando uma coisinha só. É. Então tem que tratar melhor a menina, é verdade. Só fica implicando com o cabelo dele. Compra um shampoo para ele lavar o cabelo. Veio comprar shampoo para lavar um cabelo, daqui uma gardinha, daquela que eu matei. Homem de cabelo comprido. Jesus Cristo usava cabelo comprido, mas não era meu filho, se fosse cortar. É, mas tem que tratar melhor ele. E a menina? Nem me fala. Essa não tem possibilidade. Meu filho, onde você viu falar um negócio desse da sua filha, rapaz? Ah, é? Eu já vi, um dia eu estava no boteco, eu estava meio bêbado assim, mas eu vi ela sentada no colo de um rapazinho. É? E sabe por que ela estava sentada no colo do rapazinho? Porque você, como pai, há quanto tempo não pegar no colo? Pai que não pega a filha no colo, vai pegar a filha no colo dos outros. É. Custa você dizer para ela que ela está bonita, mas ela não está bonita, que cabelo dela, para que foi pintar aquele cabelo de laranja? Mas fala, mente. Essa mentira é boa, é santa.
Fala que tá bonitinho. Não será que tá bonito? Fala que tá bonitinho. Precisamos tratar melhor a menina, é verdade. E o pequenininho? Isso aí é um caso perdido. Que isso? Que caso perdido o quê? Só tem 12 anos. Em Cristo nós vamos conseguir, ué. Se é o Cristo disfarça. E se ele for o Cristo disfarçado, é mais fácil ainda. Aí que consegue. Ah, isso é verdade. Então, ué. Então vamos fazer a nossa parte. Vamos encher as talhas aí. O resto... Cada um naquela casa começou a tratar o outro com respeito. Bom dia. Obrigado. Valeu. Que bom que você veio. A gente começou a mudar tudo naquela casa. A mulher já não precisava mais daquele tanto de remédio. O marido nem passava mais no boteco para beber. Ele saiu do serviço, ele queria vir embora, porque na casa dele ele sabia que tinha uma família que estava esperando. A menina começou a usar umas roupas mais decentes. Sabe qual é a maior alegria dela? Morder a orelha do pai. Sentava no colo do pai, ficava mordendo a orelha do pai. E o pai brincava, e aquela menina de 18 anos parecia que tinha 8. O pai voltou a jogar bola com o rapazinho. A sogra, a mãe, começou a ajudar na despesa da casa com a sua aposentadoria. Agora se sentia útil. Não era mais um traste inútil. A vida foi mudando. Junto, como não gastava mais com bebida, com remédio, com droga, com aquele tanto de apetrecho, foram economizando, foram pagando as dívidas, foram selecionando o que precisava ser pago. Que emoção para aquele monge, quando no domingo, às 10 horas da manhã, na terceira fila do lado esquerdo da capela do seu convento, ele vê pai, mãe, avó, rapaz, a moça e o menino participando da missa. Aquela missa foi especial para aquele monge. Quando terminou a missa, ele chamou a família na sacristia. Ele disse: eu estou muito feliz, eu queria muito agradecer, muito, porque vocês descobriram o segredo, o maior segredo. Porque quando vocês tentaram descobrir quem era o Cristo, vocês chegaram à maior graça que um ser humano pode chegar. Ao tentar descobrir quem era o Cristo, vocês passaram a ver cada um com os olhos do próprio Cristo. E é esse o segredo. Não tem outro. Sabe por quê sua família vai mal? Sabe por que as coisas não vão bem na sua casa? Sabe por que aquela gritaria, que tanto de remédio que tem lá? Aquele vídeo cassete erótico que você tem lá no quarto? Aquela revista que você precisa dela para achar que é homem? Jesus Cristo está disfarçado na sua casa. Lá na sua casa, na sua. E enquanto não passar a enxergar cada um com os olhos do próprio Cristo, é impossível chegar à experiência do amor. Quantas pessoas dizem: nossa, aquela fulana olhou para minha planta, a planta foi murchando. É verdade. O mal olhado tem, que claro que tem. Porque a pessoa tem tanto ódio, ela tem tanta mágoa, o coração da pessoa está tão sujo, que o olhar da pessoa é um olhar ruim, é um olhar que faz mal para a gente. Há pessoas que quando tocam em você, você sente mal. Do mesmo jeito que você sente mal quando uma pessoa chega perto de você, ela fumou aquele cheiro medonho do inferno, a pessoa bebeu, bêbado chega e vem dar aquele abraço, Nossa Senhora do Diabetes, socorro, aquela coisa. E outra, pessoa que fede, eu tenho tanto dó de gente que fede. Minha Nossa Senhora. Eu não sei como é que vocês que vivem com quem fede não avisa. Avisa a pessoa: você está fedendo. Ah, louco. Tem gente que o subaco da pessoa é uma coisa medonha. O bafo da pessoa é medonho. O pé da pessoa é medonho. Ela era inteirinha fedendo. Igual o cara no elevador, de repente aquele cheiro ruim. Aí perguntou para o outro: você por acaso soltou um gás?
Falou, claro, ou você acha que eu sou fedido assim o tempo inteiro? Olha, tem gente que parece que sorta isso o tempo inteiro. O primeiro-ministro da Hungria estava na Inglaterra, visitando a rainha, e aí estava na carruagem, de repente ouviu um barulho. Pum! Aí a rainha ficou com, né? E falou para ele, olha, o senhor me desculpe. Ele falou, imagina, eu pensei que tinha sido o cavalo. nem tinha imaginado. Olha, nem... Só não se incomoda. Pensei que fosse um cavalo. Então a pessoa cede. Fala para ela que ela cede. E ela levanta o braço e... Assim como a pessoa cede, porque não toma banho, porque não se cuida, coração fedido é coisa medonha. A pessoa do coração fedido, ela é uma pessoa pessimista, ela é uma pessoa negativa, ela puxa tudo para trás, sempre para trás, vai dar errado, vai dar... Se ela chegou, pode saber, fala, não dá certo. Porque o coração está fedendo, porque ela está paralisada lá naquela coragem de dizer para Jesus. Jesus perguntou, o que você deseja? Pois hoje Jesus olha para cada um de nós que estamos cegos, estamos enxergando as pessoas como árvores que andam. O que você quer? Você deseja de fato ser curado? Não deseja. Nós falamos que sim, mas é só um desejo. Isso precisa ser transformado em vontade. E como é que se transforma desejo em vontade? Fazendo. Não adianta eu pedir para Deus algo que é impossível. Senhor, eu queria pedir a graça de sair voando. Mas você pode pedir para Deus a graça de voar, e Ele vai dar inteligência para você fazer o avião. Santos Dumont não fez? Então, ele talvez pediu para Deus, meu Deus, eu quero voar. E Deus disse para ele, você vai voar. Agora, vai voar como? Pôr na sua cabeça para funcionar. Bolando um jeito, observando os pássaros. E não vai fazer igual o Ícaro, que põe 2 azonas, sai batendo a asa, vai para o sol, derrete a asa de cera e morre. Querer a cura, querer a restauração é entrar num processo. Meu irmão, todos os dias Betânia recebe eu não sei quantas. Meu Deus do céu. Telefonema e carta. É mãe, é pai, irmão, tio, padre, bispo. Pelo amor de... Todo mundo fala, pelo amor de Deus, né? Para ver se... Ah, meu Deus, se fosse pelo amor de Deus, não tinha um desse no mundo. Pelo amor de Deus, meu filho quer sair, minha filha quer... Arruma uma vaga. Aí você arruma. Pergunta para a pessoa, você quer? Quero. Aí entra para a comunidade, aí chega a hora de transformar querer em vontade. 2 dias depois foi embora, 1 mês depois foi embora. Percebe? A grande diferença está aí. Querer, você quer? Eu quero. Mas eu quero fácil. Eu queria sim, achar um lugar que eu entrasse, eu continuasse fumando, continuasse bebendo, continuasse comendo qualquer coisa, continuasse fazendo o que eu bem entendesse e que eu largasse da droga. Mas também assim, eu só quero largar da cocaína, eu quero continuar fumando maconha. Eu queria só largar da maconha, mas eu quero continuar fumando cigarro. Eu queria largar o cigarro, mas quero continuar bebendo. Por isso afunda. Quero, agora começa a transformar o querer em vontade. E aí vem a dureza. Aí tem que cumprir horário. Aí tenho que levantar todo dia naquela hora certa. Primeira coisa a fazer, eu tenho que arrumar a cama. Eu tenho que fazer a minha barba. Eu tenho que tomar um banho. Às 7h30 eu tenho que estar lá na oração. Eu tenho que ir para o trabalho. Alguns até vão para o trabalho. Só que até chegar no trabalho leva meia hora. Você olha e fala, ele quer, mas não transformou o querer em vontade. Vai cair. Aí você conversa com a pessoa.
Ah, mas eu não consigo, eu não consigo, eu sou fraco. Não entregou ao Senhor, não tomou uma decisão. E eu digo a você, meu irmão, minha irmã, cura interior, luta contra o pecado e luta contra as drogas é absolutamente a mesma coisa. O processo é o mesmo processo da fidelidade e santidade sacerdotal, matrimonial, não tem outro jeito. Transformar o querer em vontade, isso só é possível quando eu mergulho a minha vontade no coração de Deus. Confiai ao Senhor todas as suas preocupações. E depois, a hora que começa a chegar a rotina, enquanto é novidade, mas que coisa linda, como é lindo ser cristão PHN num acampamento da Canção Nova. Olha, eu sou capaz de ficar aqui na Canção Nova 10, 20, 30 dias e não cometer nenhum pecado, nem venial. Imagina, num clima desse, nem passa pela minha cabeça. Mas e o dia a dia da minha vida, lá na minha comunidade? Na hora dos problemas, lá no trabalho, lá na sua casa. Transformar querer em vontade. Transformar querer em vontade significa persistência e insistência. E digo a você, não é gostoso. Gostoso é pecar. Por que a gente peca? Porque é gostoso. Na hora é uma delícia. E depois? Então nós não queremos a cura. Nós queremos solucionar o nosso problema momentâneo. Mas quero continuar com a minha vida paganizada, estragada. Quero continuar com os meus erros. Estou lá deitado na cama, com uma doença, estou com um problema na minha perna, na minha cabeça, no meu braço, estou lá, e até quem sabe estou com o texto na mão rezando, e até quem sabe rezo todo dia, até quem sabe eu comungo todo dia, mas continuo alimentando uma ideia errada sobre uma pessoa dentro de mim. Não falo mal de ninguém, mas a ideia está aqui. Olha como o encadilho é terrível. Enquanto você não jogar fora esse ciúme estragado do seu coração, Deus não pode curar você. Mas o meu problema, padre, o meu problema é hérnia de disco. Não penso que Deus vai lhe dar uma hérnia de CD. O que tem a ver a hérnia de disco com a raiva que eu tenho daquela anta? Tudo a ver. Porque aquela raiva que você tem daquela anta é um guarda-chuvinha que você abre exatamente na hora que Deus ia passar para derramar a gota da água que ia curar a sua hérnia de disco. Perceba a relação. E quero selecionar pecado. Não, esses ali, essa turminha aqui mais ajeitadinha, se der da manter, eu vou manter, né? Fazer um criamezinho aqui, né? Eu quero dar fim nesses ruinzinhos aí. Esses que já estão me incomodando mesmo. Nós fazemos isso com Deus. Então, pense na pergunta: eu quero ser curado? Eu quero de fato começar a viver uma vida nova? Não é fácil. Eu tenho muito medo dessas pessoas que ensinam a religião das coisas fáceis. Isso não é espiritualidade. No meu livro, Se Saborear a Vida, eu falo, isso é espertalidade, não é espiritualidade. Essa teologia da prosperidade é a teologia da espertalidade. É de gente esperta que está enganando e tentando nos levar no bico. Não acredite em ninguém, não acredite, pelo amor de Deus. Não acredite em ninguém que ensine coisa fácil para você. Digo para você, se for fácil não vai, porque não presta. Faça ir para o inferno. É duro. Eu quero ser curado. Querer ser curado significa não só tirar essa doença que eu tenho no meu dedão, é tirar esse pensamento errado que eu tenho a respeito da minha avó, que está aqui na minha cabeça. Minha avó já morreu faz não sei quantos anos, mas eu tenho aqui o meu pensamento errado.
Mas não tem ligação nenhuma do meu pensamento. A minha avó, ela não gostava de mim, ela gostava mais do meu primo, ela foi injusta. Ela que inclusive influenciou meu tio para ele pegar aquela parte do terreno lá no canto, que era o melhor e que sobrou para o meu pai, aquilo lá, e meu pai sofreu, trabalhou, me condenado. E como é que chega a ganho? Perdão a 10 minha mãe daquela. Aqui se faz, aqui se paga. Por isso Sadeia sofreu. Vai perdoar sua avó? Então não peça a cura do seu dedão. Porque Deus não trabalha com coisiquinha. O que o primeiro Papa falou aí? Confiai-lhe. 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 Todas, não pode excluir nenhuma. Há uma íntima relação entre a doença do meu dedão e a raiva da minha avó. Mas há também uma íntima relação entre o meu câncer, a minha tuberculose, o meu problema cardíaco e esse programa que eu assisto na televisão do encardido. Eu quero ser curado? Eu sou capaz de cortar esse laço, esse vício? Nós não queremos. Nós queremos assim, ajeitar a nossa vida, arrumar um jeito de ir levando. Como é que você está? Vou levando. Como Deus quer. Se é como Deus quer, então é uma beleza. Mas nós não fazemos como Deus quer. Nós fazemos como nós achamos que queremos, mas não queremos. Meus irmãos, minhas irmãs, há um grande milagre que nós precisamos pedir ao Senhor nessa tarde. A graça de que, pelo poder do Espírito Santo, nosso Senhor Jesus Cristo, no seu corpo, sangue, alma e divindade, que já está vindo até nós nessa tarde, já está se preparando, já está se encaminhando até nós, que Jesus de fato nessa tarde venha tocar no nosso querer. Em primeiro lugar, antes de chegar no querer, nós vamos pedir, e eu vou insistir isso na oração, que o Espírito Santo nos dê a graça de permitir que o Senhor toque nos nossos desejos. Os nossos desejos são mais superficiais ainda do que o nosso querer. Nosso desejo é momentâneo, nosso desejo pode ser sensual, nosso desejo pode estar relacionado à fome, à sono, a cansaço. Ao entrar no nosso desejo, nós queremos pedir ao Senhor que Ele venha no nosso querer. Querer é o desejo alimentado, o desejo que eu vou satisfazendo de forma repetida. Mas eu preciso dar um passo ainda mais. Eu preciso ter um encontro pessoal com o Senhor, para que Ele possa de fato tocar lá nas raízes das minhas preocupações, no meu coração, lá onde acontece a decisão do ser humano, lá no íntimo da sua consciência, aquilo que é dogma da nossa fé, o sacrário inviolável, a consciência, ou o que nós chamamos coração, a cura do nosso coração. É lá que está a vontade. Jesus disse que é de lá que brotam todas essas coisas estragadas que nós estamos experimentando. Então nós precisamos de uma graça especial, de permitir que o Senhor chegue até o meu coração. Mas se você não abrir espaço, Ele não passa. Se você não fizer isso, Deus não faz por você. Ele só fica fazendo é acusar-nos. Ele fica jogando combustível no seu coração. E aí você briga com a mulher o dia inteiro no pensamento. E aí você começa a recordar coisa ruim. Mas também, aquela vez aconteceu isso e aquela vez aconteceu aquilo. Mas não é a primeira vez. E a mulher também está brigando com o marido, sozinha. Ele não está perto. E ela está remoendo. E ela vai fazer uma coisa e chuta. E vai cá. E chora. Aí não tem vontade nem de tomar banho. Não raspa mais nem o subaco. Vai ficando tudo de qualquer jeito. O Ricardinho está alegre. A pessoa vai entregando os pontos. Ele quer separar os casais mesmo. A especialidade dele. Aí chega no fim do dia, o rapaz vai com um amigo tomar cervejinha. E aí é uma beleza. Coisa melhor do mundo é não ter problema, tomar aquela cerveja. Aí vem a moça gosta do dinheiro, está lá, já está lá para isso mesmo.
Aí ela compreensiva. Toda pessoa safada é compreensiva no primeiro momento. Aí ela vai pôr a mão no ombro dele. Ah, mas você precisa saber, coitada da sua mulher, né? Coitada, ela vai ver que ela estava com estresse, ela está cansada. E aquela mão, que ele vai alisando a pessoa nas costas, vai. Né? Em casa já faz tempo que ele não leva um comichão nas costas. Vai alimentando bobagem. Aí ele começa a pensar, meu, que moça boa, nem conhece a minha mulher e está defendendo a minha mulher ainda. E vai pondo. Aí deu o horário de chegar, ele não chegou. A mulher que já estava com raiva, que não tinha feito janta mesmo, para ver se dava uma prensa nele, ela começa a ficar preocupada. Eu devia ter feito janta, minha Nossa Senhora. Ah, não vai fazer janta com ele nenhum, ele que come na estrada, que é um cavalo daquele. Capaz nem notar que não tem janta, porque não notou que eu cortei o cabelo, que eu pintei os fios tudo aqui de colorido novo, modelo novo. Chanel. 8 horas ele não chega, 9 horas ele não chega. E o Encardito está tratando deles. O Encardito está dando mamar para eles. Ela liga a televisão, aí só vem notícia ruim, guerra, morte, liga a novela, é só porcaria. Alimenta mais. Aí vê aquelas músicas de novela. Oh, lá, 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 lá. Aí vê aqueles caras beijando, braçando, olha só. E meu amor, onde é que está? Aí ele chega 10 horas. Chega trotando. A buzina do carro já não buzinou, então já sabe. Ele entra batendo naquela porta, bate a porta. Ela vai lá. Fingindo, aí finge que está dormindo e chorando. Ele entra, nem olha. Vai lá, toma banho. Vai na cozinha, não tem nada, e xinga ela de lá. E ela escutando, xinga. O sol se pôs sobre o ressentimento. É mais um casal com carimbo. Esse vai mal. E começou com o quê? Observe uma coisa. Quase todos os casais que vêm falar com a gente, partilhar a vida, ou aqueles que vivem conosco nas nossas casas, quando tem uma briga séria, é por bobagem. Coisinha à toa. Uma pessoa de fora, às vezes, nem se lembra mais por que está de mal. Eu rezei uma vez por uma senhora lá em Santa Catarina, e ela chorava desesperada, mágoa da irmã, e eu falei, vamos fazer uma oração de cura, vamos sentar aqui agora, a senhora me segura a minha mão. Eu atendia na capelinha do colégio, Jesus está aqui. Agora imagina você assim, que aqui do meu lado esteja Jesus, e aqui do seu lado a sua irmã. E agora, filha, peça para ela perdão por aquilo que te ofendeu tanto e você a ofendeu. Aí ela começou a chorar, chorava. Eu falei, nossa Senhora, que ferida. Quando ela parou de chorar, ela falou, senhor padre, eu não estou lembrando mais do que a gente... Eu falei, ô sua anta, você não lembra mais por que brigou com a irmã? Não lembro. E por que está de mal ainda? Por que fica de mal? Quem que é o pai desse negócio aí? Que o sol não se ponha sobre o seu ressentimento. Você começa a ressentir e guardar. E vai guardando, e vai guardando, e vai guardando. E aquilo vai enxotando o coração. Um coração enxotado de mágoa ama. E outra, quando você não ama uma pessoa, em pouco tempo você não ama 2, 3, 4. As pessoas que estão à sua volta. Você briga com a vizinha, aí você fica de mal com a vizinha, o marido dela, o filho, a filha, o tio, a avó, os primos, parentes, o político que ela votou nele, o cantor que ela gosta, você joga o CD tudo fora. Ah, não gosto dele não, porque a minha vizinha gosta dele. Que o sol não se ponha sobre o seu ressentimento. Tirar todo o fingimento. Que fingimento? Fingimento da mulher que cortou o cabelo. Quando o marido não viu, ela devia ter falado para ele já, lá atrás. Falou, ô bem, eu marquei com você, para você amanhã, oftalmologista, oculista, amanhã às 5 horas da tarde.
Oculista pra mim? É. Mas não tô com problema não, tá? Olha eu aqui, ó. Cortei o cabelo, fiquei toda linda pra você. Talvez até uma palavra assim, e ele teria coragem de contar. Ô bem, você me desculpa, mas eu estou com a cabeça tão quente hoje. Hoje foi um dia tão difícil no trabalho. O meu chefe hoje falou tanto na minha cabeça. Tudo que eu fiz hoje deu tão errado que eu não vi a hora. Eu passei o resto do dia esperando a hora de chegar em casa e tomar um banho. Era o que eu precisava para não perder meu emprego, porque senão eu enfiava a mão na cara daquele chefe hoje. Quer dizer, ele passou um dia terrível. Você sabe disso? Então, pare de dar uma de mãe de santo. Para de dar uma desse povo aí que olha a sorte. Esse povo que diz que tem visões. Não queira imaginar o que o seu marido, que a sua esposa, o que o seu amigo, que a sua amiga, que o seu colega, que o seu namorado, sua namorada. Não queira imaginar o que ele sente ou o que ele pensa. É isso que faz o encardido entrar em você. Quando você não deve dar ouvido a essas falsas religiões, não deve também praticar o que eles praticam. E eles praticam o quê? Padre, eu fui numa mulher, em 5 minutos ela falou tudinho da minha vida. Falou, padre. Mas então a sua vida não é grande coisa? Como é que alguém em 5 minutos vai falar tudo da sua vida? A gente se deixa levar muito fácil. Você está quanto tempo casado com esse homem? Você está quanto tempo casado com essa mulher? Vale a pena? Olha à sua volta as pessoas como são infelizes. Agora, amar não é fácil, não é. Sem o amor de Deus no coração ninguém ama. Papel higiênico é o bicho mais orgulhoso que tem na face da terra. Eu tenho feito uma pesquisa já há muitos anos sobre papel higiênico. Você entra no supermercado, onde está o papel higiênico? Numa ala exclusiva, só dele, VIP. Enfileirado ali um por cima do outro, em pacote de 2, de 4, de 8, de 16. Tá aquela filona. Aí você pega o papel higiênico, põe no carrinho e vai lá pegar melancia e põe em cima? Não. Papel higiênico você pega ou por último, ou põe ele naquele reservadinho menor, no basculantezinho. Quando você no supermercado vê uma dona empurrando o carrinho, observe o papel higiênico, se ele não vem com o bracinho de fora. Ele tem cara de orgulhoso, é impressionante. Olha nele, para depois não falar. Aí ele fica com o bracinho de fora. Na hora de passar na conta, ele também é o mais orgulhoso. O molequinho lá já põe ele à parte, num outro sacolinha. Ele vai rindo. Ele não se mistura igual com as latas. Não. Ele se você fizer uma análise psicológica dele ali, ó. Quando vai pôr no automóvel, põe tudo embaixo. Ele não. Ele vai por cima. Charmoso. Pega ele com cuidado, leva no banheiro. Lá ele tem um guarda-roupinha só dele. Fica lá. Fechadinho, lá bonitinho. Ele vem com a camisinha própria dele. Cada um tem o seu. E dali, ele vai pro trono. Ele tem a casinha dele, com acrílico assim em cima. Tem alguns que tem até uma portinha. Eles fazem assim. Não é assim? Ele é bicho orgulhoso. Papel higiênico é muito orgulhoso. Você entra num banheiro e fala, nossa, da mesma cor, tudo certinho.
ele vem picotado. Essa é uma área da minha pesquisa que está difícil de achar. Quem foi que picotou o papel higiênico naquele tamaninho? Ainda não conseguiu. Porque nem para limpar o nariz aquele tamaninho dá. É muito pequenininho, tinha que ser assim, né? Pedaço maior. Tem alguns que está escrito assim, perfumado dos dois lados. Eu não entendo para quê. Também não conheço ninguém que fique cheirando papel higiênico. Então ele está lá no troninho. Você toma cuidado quando vai lavar o banheiro, tira ele para não pingar, né? Ele é. Aí chegou a grande hora dele. Depois que usou o cuidado. Tem gente que não tem um trabalho nem de amassar ele. Joga lá de qualquer jeito, assim, com o carimbo aparecendo ainda. Você tem nojo do próprio, do que o seu usou, ou não? Pois deixa de ser papel higiênico diante do cadito, seu bobo. O mundo adora você igualzinho nós adoramos o papel higiênico. A hora que o encardido usar você, ele vai fazer igualzinho você fez com o papel higiênico. Joga no lixo, porque ele não sabe fazer outra coisa. Você não nasceu para ir para o lixo. E então falou como quem tinha o que dizer. Falou das coisas deste mundo e do céu. Jesus falou. Esteja com vocês a paz do Cristo enquanto nós tentamos pensar como Jesus pensou, e eu sou o Padre Zezinho. Alguns católicos que foram embora do catolicismo porque não amavam mais a Igreja Católica, passaram a amar uma outra igreja, passaram a gostar de um outro pregador e não quiseram mais o pregador, ou os pregadores da sua igreja, sendo injustos a ponto de dizer que todos os padres pregam mal, vivem mal e dão mau exemplo. Que crueldade! Que mentira! Então alguns católicos foram embora decepcionados com a sua igreja, como se tudo fosse errado na Igreja Católica. E foram para uma outra onde eles acharam que tudo era certo. Decepcionaram-se também. Bastou 2 ou 3 anos naquela igreja para verem que lá também não oram nem cantam só anjos. Lá também se gosta muito de uma verdinha, lá se gosta muito de um dinheirinho, lá muitas vezes se mente, como em qualquer igreja. Mas lá também há os santos e os bons. Seria falso afirmar que milhões de católicos estão voltando a praticar a sua fé. Mas a verdade é que há igrejas repletas, acampamentos plenos de jovens e estádios regurgitando de gente que até 10 anos atrás jamais se imaginou indo lá. Quem trabalha aqui em Aparecida sabe disso. Como de vez em quando aqui se enche de gente. Quem trabalha em movimentos de igreja sabe que em alguns lugares lotam estádios. Quem trabalha em paróquia sabe que a paróquia é onde é significativo o número dos que estão voltando a praticar um catolicismo intenso. Como é que aconteceu isso? Alguns descobriram a JUFRA, Movimento Franciscano, Juventude Franciscana. Outros descobriram o Movimento Familiar Cristão. Outros estão no Encontro de Casais para Cristo e há os ligados ao Apostolado da Oração, aos marianos, aos da Renovação Carismática Católica, aos da Teologia da Libertação, com as comunidades de base. E quando você junta estas comunidades, esses movimentos, essas experiências, você lota um estádio. Quando faz só um movimento, talvez não lote naquela cidade. Mas quando junta todos os católicos de todas as procedências, você lota estádio. E no meio deles, alguns estão voltando porque tinham ido para outra igreja e disseram: não adianta, eu estou marcado pela Igreja Católica.
Eu fui depressa demais, eu fui injusto. Lá também encontrei as mesmas imperfeições que achei na minha igreja. E a palavra de Deus também tem na minha igreja, era só eu procurar. Não é que desprezar a igreja para a qual eles foram, é que eles reencontraram a igreja da qual saíram. Por isso de voltar a ser católico, está sendo uma realidade que muita gente não sabe, eu sei. Há um grande número de pessoas que está voltando a ser católico. Louvado seja Deus. Também louvado seja Deus por aqueles que ficam na outra igreja, mas estão voltando a conversar conosco e a dialogar. O fato de terem ido para lá não significa que nós deixamos de ser irmãos. Diálogo é bom, até com quem não pensa como nós pensamos. Não vamos orar mais do mesmo jeito, mas teríamos que amar do mesmo jeito. E isso é o que eu busco. Se você não quer voltar a ser católico, eu vou respeitar. Mas pelo menos vamos conversar. Fique com Deus. Carta-resposta. O texto que se segue foi extraído do jornal da Comunidade Luz da Vida de Goiânia, Goiás. Trata-se de uma carta-resposta do Padre Zezinho a um jovem protestante que lhe escreveu. Pequeno trecho da carta de Paulo Souza ao Padre Zezinho. Eu, evangélico e ex-católico. Maria não pode nada. Menos ainda as imagens dela que vocês adoram. Sua igreja continua idólatra. Já fui católico e hoje sou feliz porque creio em Jesus. Você, com suas canções, é o maior propagador da idolatria mariana. Converta-se enquanto é tempo, senão vai para o inferno com suas canções idólatras. Paulo Souza, São Paulo, São Paulo. Agora veja, na íntegra, a resposta de Padre Zezinho. Uma lição de sabedoria. Sua carta chega a ser cruel. Em 4 páginas você consegue mostrar o que um evangélico não pode ser. Seus irmãos mais instruídos na fé sentirão vergonha de ler o que você disse em sua carta contra nós católicos e contra Maria. O irônico de tudo isso é que, enquanto você vai para lá agredindo a mãe de Jesus e diminuindo o papel dela no cristianismo, um número enorme de evangélicos fala dela hoje com maior carinho e começa a compreender a devoção dos católicos por ela. Você pegou o bonde atrasado e na hora errada, e deve ter ouvido os pastores errados, porque, entre os evangélicos, tanto como entre nós católicos, Maria é vista como a primeira cristã e a figura mais expressiva da evangelização depois de Jesus. Eles sabem da presença firme e fiel de Maria ao lado do Filho Divino. Evangélico hoje, meu caro, é alguém que pautou sua vida pelos evangelhos e, por ser um bom evangélico, não é preciso agredir nem os católicos, nem a mãe de Jesus. Você é muito mais antimariano do que cristão ou evangélico. Seu negócio é agredir Maria e os católicos. Nem os bons evangélicos querem gente como você no meio deles. Quanto ao que você afirma, que nós adoramos Maria, sinto pena de você. Enquanto católico, segundo você afirma, já não sabia quase de Bíblia por culpa da nossa igreja. Agora que virou evangélico, parece que sabe menos ainda de Bíblia, de Jesus, de Deus e do reino dos céus. Está confundindo culto de veneração com culto de adoração. Está caluniando quem tem imagens de Maria em casa ao acusá-los de idólatras. Ora, Paulo, há milhões de católicos que usam as imagens e sinais do catolicismo de maneira serena e inteligente. E você usava errado, teria que aprender. Ao invés disso, foi para outra igreja aprender a decidir quem vai para o céu e quem vai para o inferno.
tornou-se juiz da fé dos outros. Deu um salto gigantesco em 6 meses. De católico tornou-se evangélico, pregador de sua igreja e já se coloca como a 4ª pessoa da Santíssima Trindade, porque está decidido quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Mais uns 2 anos, talvez dê um golpe de estado no céu e se torne a 1ª pessoa da Santíssima Trindade. Então, talvez, mande Deus avisar quem você vai pôr no céu e no inferno. Sua carta é pretensiosa. Sugiro que estude mais evangelismo e em poucos anos estará escrevendo cartas bem mais fraternas e bem mais serenas do que esta. Desejo de todo o coração que você encontre bons pastores evangélicos. Há muitíssimos homens de Deus nas igrejas evangélicas que ensinarão a você como ser um bom cristão e como respeitar a religião dos outros. Isso parece que você perdeu quando deixou de ser católico. Era um direito que você tinha, procurar sua paz. Mas parece que não a encontrou ainda, a julgar pela agressividade de suas palavras. Quanto a Maria, nenhum problema. É excelente caminho para Jesus. Até porque quem está perto de Maria nunca está longe de Jesus. Ela nunca se afastou. Tire isso por você mesmo. Se você se deu o trabalho de me escrever uma carta para me levar a Jesus, e se acha capaz disso, imagine então o poder da Mãe de Deus. De Jesus ela entende mais do que você. Ou, inebriado com a nova fé, você se acha mais capaz do que ela. Se você pode sair por aí escrevendo cartas para aproximar as pessoas de Jesus, Maria pode milhões de vezes mais com sua prece de mãe. Ela já está no céu e você ainda está aqui apontando o dedo contra os outros e decidindo quem vai ou quem não vai para lá. Grato por sua carta. Mostrou-me porque devo lutar pela compreensão entre as igrejas. É por causa de gente como você. Padre Zezinho, Sagrado Coração de Jesus. Tudo por Jesus, nada sem Maria. Troco a minha fé por outra fé, não troco a minha paz por outra paz, não deixo a minha santa religião por outra que garante a salvação agora já. Respeito quem não crê como acredito e peço que também os abençoes, meu Senhor. Sou santo e pecador e minha igreja também é. Porém não troco a minha fé por outra fé. Sou santo e pecador e minha igreja também é. Porém não troco a minha fé por outra fé. Aceito questionar a minha fé. Aceito questionar a minha paz. Sei que a minha santa religião tem muito que aprender e mais ainda que mudar. Repasse este vídeo a todos os seus contatos. Precisamos defender a nossa fé com a mesma sabedoria e coragem do nosso querido Padre Zezinho. Com muito orgulho e muito amor, não vou deixar a minha igreja, não, Senhor. Sou santo e pecador e minha igreja também é. Porém não troco a minha fé por outra fé. Porém não troco a minha fé por outra fé.
Como era bom. Não é que acabou de todo, mas como era bom aquele tempo em que os pais sentavam ao sofá ou na varanda e ninguém ficava olhando televisão, olhava um para o outro. Depois veio a televisão e muitos pais dizem: daqui a pouco a televisão, agora a gente conversa. Há famílias que controlam a televisão. Há famílias que são controladas pela televisão. O botão está do lado de lá. Mas aquelas que o botão está do lado de cá dizem assim: agora chega, agora é nós no pedaço. Felizes os pais que conseguem controlar o tempo de televisão dos filhos. Felizes os filhos que estudam e conseguem controlar o seu tempo de televisão. Não podemos nos transformar num povo de telespectadores. Nós temos que olhar de perto. Telespectador é que olha o que vem de longe. Tem que olhar o que está perto. Experimenta olhar o pai e a mãe. Quem sabe vai respeitar um pouco mais. Não deixe a televisão mandar em você. E olha que eu trabalho na televisão. Se eu estiver dizendo bobagem, me desligue e olhe um para o outro que é melhor. Não é porque eu trabalho na televisão, os padres mais conhecidos, Padre Jonas, Padre Marcelo, Padre Antônio Maria, Padre João Carlos, não é por isso que nós somos melhores do que os outros. Televisão engana, as pessoas ficam pensando: ele é da televisão, logo é melhor. Não, logo chega mais longe, só isso. Vale aquele que cuida de você todos os dias, que está perto de você. Esse, pai e mãe. Falar de longe é bonito. Falar de longe é bonito, não dói nada. Falar de perto, acompanhar, estar ali, exige amor e perseverança. Por isso, os melhores astros da sua vida são o pai e a mãe. Estrela de televisão é bonito de vez em quando, mas as grandes estrelas são o pai e a mãe e o seu filho querido. Então a gente canta essa utopia linda de ficar apaixonado pelo pai e pela mãe, morrer de saudade quando está longe, e os pais morrerem de saudade dos filhos. Isso é o sonho de um país, que vocês vivam permanentemente com saudade um do outro, porque então é sinal de que não esqueceram. Cantem comigo. Das muitas coisas do meu tempo de criança, guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar. No fim da tarde, quando tudo se aquietava, a família se ajeitava lá no alpendre a conversar. Meus pais não tinham nem escola, nem dinheiro. Todo dia, o ano inteiro, trabalhavam sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava. O importante não faltava: seu sorriso, seu olhar. Quero ouvir vocês. Eu tantas vezes vi meu pai chegar cansado, mas aquilo era sagrado. Um por um ele afagava e perguntava: quem fizer estrepulia?
e mamãe nos defendia. Tudo aos poucos se ajeitava. O sol se punha, a viola alguém trazia. Todo mundo então pedia pro papai cantar com a gente. Desafinando, meio louco e voz cansada, ele cantava mil toadas, seu olhar no sol poente. Canta aí, vó! Saudade, né? Passou o tempo, hoje eu vejo a maravilha de se ter uma família, quando tantos não a têm. Agora falam do desquite, do divórcio. O amor virou consórcio, compromisso de ninguém. E há tantos filhos que bem mais do que um palácio gostariam de um abraço e do carinho entre seus pais. Se os pais amassem, o divórcio não viria. Chama isso de utopia. Eu a isso chamo paz. Fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. E onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Oh, Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia,
que eu leve a união. E onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, mestre amado, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, a grandeza da esperança. E onde houver tristeza, a tua doce alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é